TV Câmara, Campinas. Boa noite, então, a todos e a todas. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, é um prazer receber vocês aqui, um prazer também fazer esse debate aqui junto da TV Câmara de Campinas, né? Esse debate vai ser reproduzido posteriormente na TV Câmara de Campinas. Essa discussão que a gente está fazendo hoje aqui, no dia 4 de abril, aqui no plenário da Câmara, tem como título O que é ser cuidador? E é um debate que ele é provocado por um contexto hoje, né, do mercado de trabalho, da demografia brasileira, que eu vou falar um pouquinho depois, e que faz com que a gente tenha realmente um imperativo de debater as temáticas relativas ao cuidado e à profissão cuidador em saúde, né, que é uma profissão que tem um crescimento exponencial nos últimos anos, um papel muito grande, e que a gente não pode mais adiar e que carece de uma série de aspectos do ponto de vista de regulação, organização, né? E para fazer esse debate aqui com a gente hoje, eu trouxe algumas convidadas e convidados, né? Ali à minha esquerda está o senhor Juarez Bispo Mateus, que é presidente da Associação de Idosos de Campinas, uma pessoa que tem uma longa militância, né, na garantia e na luta pelos direitos dos idosos. Eu estou aqui à minha direita com a Alcilene Vicente de Carvalho, que ela é conselheira e fundadora da Amar e Cuidar Campinas. E aqui à minha esquerda a Tatiane de Oliveira Branciforte, que é vice-presidente da Associação de Cuidadores de Saúde de Campinas e região. Então quero agradecer, né, os presentes aqui hoje e colocar, né, eu como na minha atuação profissional eu tenho uma vivência bastante intensa com a questão do cuidado, especialmente do cuidado domiciliar para as pessoas acamadas, pessoas com necessidades especiais, dado que eu trabalho como docente na área de medicina de família e comunidade. Então eu visito regularmente pessoas nos seus domicílios, pessoas que por diversos motivos são impedidas de sair de suas casas, às vezes de sair sequer mesmo de suas camas, né, ou que têm necessidades como o uso de oxigenoterapia domiciliar, que têm transtornos, enfim, sequelas dos mais diversos tipos de problemas de saúde. E a verdade é que o que eu percebo ao longo dos anos da minha experiência profissional, e já se vão 12 anos que eu atuo nessa área, é um processo muito acentuado de intensificação, primeiro, da quantidade, um aumento da quantidade de pacientes que se encontra nessa situação de dependência, né, mesmo que não tão debilitados como os pacientes acamados, feito eu descrevi aqui, mas pessoas que necessitam efetivamente de cuidado em caráter permanente. E isso cria um desafio muito grande para a vida das pessoas. A gente vê muitas vezes, quando a condição econômica se impõe, familiares que basicamente suspendem integralmente as suas vidas, né, para poder cuidar de um ente querido que adoeceu, para poder estar presente de forma integral, né, disponível ali para um ente querido que necessita de cuidado integral. Né? Inclusive, nesse sentido, é muito importante que esse debate seja feito com o reconhecimento do risco que a gente corre hoje de ver a estrutura da Previdência Pública brasileira desmontada, destruída pelo atual governo. Né? Há uma proposta em debate na Câmara Federal que, se aprovada, vai instituir modificações na Previdência brasileira que certamente ameaçam a verdadeira destruição da Previdência Pública, como a questão da desconstitucionalização, o regime de capitalização, que vão provocar um prejuízo irreparável para a Previdência, e da mesma forma, né, a questão do Sistema Único de Saúde, que hoje já não dá conta, né, com as condições que tem, de cuidar adequadamente da nossa população idosa. Faltam serviços de referência, falta formação em serviço para o cuidado com pessoas que tenham necessidades especiais, necessidade integral de cuidador, sejam idosos, sejam crianças, sejam jovens. E a gente sabe que com medidas como a Emenda Constitucional número 95, que foi aprovada em 2016, proposta pelo Temer, e agora a chamada PEC das desvinculações, que é uma proposta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem trazendo como a segunda parte do seu programa econômico, nós vamos ver o Sistema Único de Saúde estrangulado e totalmente incapaz de oferecer o cuidado que a nossa demografia, o nosso contexto social e econômico vai nos exigir de forma progressiva ao longo dos anos que virão. Então são vários desafios que a gente tem, e aí a gente começar a debater aqui na cidade de Campinas, né, a questão da profissão do cuidador, do trabalho de cuidar das pessoas, né, de ser um cuidador de saúde, é algo que a gente deseja fazer com muita intensidade, e essa discussão aqui é um pontapé
para que a gente possa fazer isso. Quero agradecer, então, e aí só combinar aqui com a mesa, ver como é que o Vinícius está de horário, se a gente pode, tranquilo. Então eu vou começar, estava pensando em começar passando a palavra para o Juarez. Pode ser, Juarez? Que é justamente presidente da Associação dos Idosos de Campinas, e aí ele começa com a fala sempre da perspectiva do usuário. Antes de eu finalizar, fazer também o convite para a Conferência Municipal de Saúde, que vai ser essa sexta, sábado e domingo agora, 5, 6 e 7 de abril. A abertura da conferência é lá no Teatro da IMA, aqui do lado da Sanasa, a partir das 18h30 do dia 5, sexta-feira. Quem nos assistir está convidado a participar, ela é aberta à participação de todos e certamente tem muitos temas que são pertinentes com essa discussão que nós estamos fazendo hoje, que devem ser trazidos para a conferência. Não sei se o Juarez já está confirmado lá, espero que sim. Delegado. Beleza, então Juarez, com a palavra. Boa noite a todos, meu nome é Juarez, sou presidente da Associação dos Idosos de Campinas. Agradecer o convite do Pedro e a importância desse debate, dessa discussão, dessa reflexão com relação ao cuidador do idoso. Acho que nós vivemos um momento importante que o país começa a envelhecer. O Brasil é um país que era jovem e agora uma perspectiva aí de envelhecer, e nós queremos envelhecer com qualidade de vida e, obviamente, com mais responsabilidade social do ponto de vista do gestor público. E uma das dificuldades, eu fui presidente do Conselho do Idoso, e junto com o Saga e outros companheiros, foi inclusive na nossa gestão que começou esse debate e a importância. Eu visitei várias casas de longa permanência, que infelizmente tem muitas casas sérias, mas tem algumas que infelizmente não fazem o trabalho adequado. E o que a gente percebeu é o seguinte: era muito mais um depósito de idosos do que um local que deveria ter um acolhimento, uma atenção e pessoas preparadas para desenvolver aquele trabalho. A partir dessas experiências, nós começamos a fazer uma discussão internamente no Conselho e entendemos a importância de o Conselho ser o fomentador desse debate e também o articulador da criação, inclusive, do sindicato, da entidade aí que represente. A partir dali começou um debate, a importância dessa profissão tem para realmente ter uma atenção especial e um atendimento especial aí aos nossos idosos da nossa cidade. Porque, na verdade, o cuidador de idosos não é só a profissão, mas nós, como cidadão, devemos se preparar. Porque, pelo artigo 3 do Estatuto do Idoso, o responsável são a família. Portanto, nós, como parte da família, a importância do filho, os netos, preparar a nossa família para que tenha realmente uma atenção especial aos nossos idosos. Eu acho que nós temos que ter o acolhimento e a atenção, que infelizmente isso não acontece no dia a dia. Então nós temos que, primeiro, preparar a nossa família, quer dizer, eventos que nem esse vai nos qualificar, vai nos dar realmente ação, vai nos contribuir para que nós resolvemos os problemas do dia a dia. E a gente encontra, eu como presidente da entidade, muitas vezes as famílias com muita dificuldade de ter, primeiro, que não tem estrutura, segundo, tem um poder público que não dá a atenção necessária. Você chega no posto de saúde, não tem o médico, você chega nas farmácias, não tem o remédio, então você, infelizmente, passa por muita dificuldade, os nossos idosos da nossa cidade, e, portanto, tem atenção muitas vezes, mas não tem condições de dar o atendimento adequado aos nossos idosos. Então, eu acho que a importância dessa profissão é importante porque nós vamos preparar, primeiro, os profissionais. E uma das dificuldades, e aqui estamos na Câmara, eu acho que é importante, Pedro, uma das dificuldades é a gestão pública não tem controle. A cada esquina abre uma casa, fecha uma e abre outra. Então, eu acho que nós temos que, inclusive, preparar, você como fiscalizador da gestão pública, a importância ter uma atuação de fiscalização dessas casas para que realmente ela tenha uma atenção especial aos nossos idosos. Então, precisa, e tem a lei, mas essa lei, infelizmente, não é cumprida por omissão do poder público, e muitas vezes precisa ter realmente
essa atenção especial da Câmara Municipal de estar acompanhando. O Conselho tem um papel importante, porque o Conselho, inclusive, não é só o Conselho, mas o Conselho é composto por poder público, sociedade civil e as ONGs. Então, essa tripartite tem um papel importante de ter a participação, tem uma comissão específica disso, onde envolve a Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde, Secretaria de Mobilidade Urbana, para que realmente seja monitorado e acompanhado as políticas públicas da nossa cidade. Eu acho que é realmente o momento oportuno de construir esse debate, porque esse debate tem tudo a ver também com a política nacional. Nós estamos aí em um governo que está apontando aí, infelizmente, a reforma da Previdência, e o pessoal que será mais atingido somos nós. São o idoso, a mulher, o trabalhador rural. Então, infelizmente, a reforma, se passar do jeito que está aí, mais situação que nem essa vai piorar a situação dos nossos idosos na nossa cidade. Imagina se hoje ganha um salário de 998 e você passar a ganhar R$400. Então, o que é que vai fazer um idoso com R$400? Qual é a casa de longa permanência que vai acolher o idoso para receber R$400? Que não vai dar para pagar nem a fralda dos idosos. Então, eu acho que a nossa responsabilidade, no espaço que nem esse, é fazer uma reflexão da importância desse debate com relação à profissão, a importância dessa profissão tem para a cidade, mas também envolver os nossos idosos, que são atores principais, nesse debate aí com relação à reforma da Previdência, primeiro para que ela não passe. E aí eu acho que a Câmara dos Vereadores, a sociedade civil e todos nós organizados para se mobilizar e fazer com que realmente a gente impeça a reforma da Previdência e trabalhe do ponto de vista do quê? Temos o Estatuto do Idoso, temos as políticas municipal, política estadual do idoso e precisa ser implementado. Eu acho que não é questão muito mais de lei, mas como é que nós fazemos com que as leis passem a ser implementadas no dia a dia. E aí o espaço que nesse numa Câmara Municipal é um espaço importante, porque o papel principal do vereador é fiscalizar. Então, você tem uma tarefa que é realmente um compromisso com esse segmento. Primeiro, valorizar, empoderar a importância desse debate com relação ao cuidador do idoso, mas também a importância de nós fazer uma reflexão com relação às políticas públicas da nossa cidade, que, infelizmente, não está sendo implementada. E eu peço aí o seu apoio e solidariedade nesse sentido de a gente fazer com que o Estatuto do Idoso, a política municipal do idoso, seja implementada na nossa cidade. Seria essa breve reflexão aí. Juarez, quero agradecer muito. Dizer que total disponibilidade para a gente fazer isso de forma organizada, né? A Comissão de Saúde hoje, estou aí tendo a tarefa de presidir essa comissão. Existe uma comissão do idoso que pode ser nossa parceira nessa empreitada, né? Mas a gente sabe que a possibilidade que a gente abre com a presença da Comissão de Saúde é a de a gente ter toda a liberdade para pautar esse tipo de temática. Então, se você estiver disponível mesmo para isso, a gente pode sentar num segundo momento aqui e organizar de que maneira a gente vai fazer essa construção. Perfeito? Muito obrigado. Vou então passar a palavra agora para a Alcilene Vicente de Carvalho, que é conselheira e fundadora da Amar e Cuidar Campinas. Então, Lene, muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos colegas de mesa. Bom, eu estou aqui nesse momento representando as cuidadoras de Campinas, né? Para poder a gente falar sobre uma coisa que elas muito querem saber. Quando que a profissão vai ser reconhecida? A gente sabe que essa profissão não é reconhecida no Brasil ainda, é uma ocupação, está em trâmite lá no Senado Federal. E falar do cuidador, como cuidadora de 18 anos, o que o cuidador pode fazer pelo idoso, pela criança, pelo deficiente visual, né? Se qualificando, tendo um treinamento específico para isso, que eu acho que é muito importante. A Tatiane está aqui, ela sabe como que isso funciona, né? E a família muitas vezes pergunta, vou passar depois algumas perguntas para o Dr. Vinícius, como contratar essa cuidadora, o que essa cuidadora pode
está recebendo, né? A jornada de trabalho, que hoje a gente vê que cuidadora ela é muito escravizada. Ela entra, às vezes, na sexta-feira e sai na segunda-feira, né? E eu acho isso importante esclarecer um pouco disso, né? A Mar Cuidar aqui em Campinas, a gente tem um residencial para idosos, faz o treinamento, e a cuidadora ela sai de casa, né? Ela se dedica ao seu idoso, à pessoa doente, porque a gente fala muito do idoso, né? Mas às vezes não é um idoso. É uma pessoa de 40, de 30, de 20, uma criança de 16, de 17, de 10 anos, né? Eu acho importante, eu quero parabenizar o vereador Pedro Torinho por ter abrido as portas e estar sempre com a gente, ouvindo, né? Sempre que a gente se reúne e a gente vê o esforço dele também, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, ele está sempre junto tentando ouvir o que a gente está pedindo, né? E eu acho super importante esse debate falando do idoso, do cuidador, tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês por essa noite. Bem, muito obrigado, Alcilene. E agora, então, eu vou passar a palavra para Tatiane de Oliveira Branciforte, que é vice-presidente da Associação de Cuidadores de Saúde de Campinas e Região. Vai falar aqui, ó. Boa noite a todos. Eu sou vice-presidente da Associação de Cuidadores. Bom, o que é ser um cuidador hoje? O cuidador, como nós aprendemos na Amar e Cuidar? Primeiramente, ter amor e carinho, certo? Eu que trabalho, sou vice-presidente de uma associação, nós temos um canal de empregos. A gente arruma emprego para vários cuidadores, só que a maioria deles não tem treinamento, como nós tivemos, né? Como eu tive, o meu esposo também é um cuidador. Então, a gente atua na área, faz o curso para isso, porque ser um cuidador não é brincadeira. Os meus pais são futuros idosos, os meus avós são idosos, mas será que eu chego na idade que eles têm? Será que eu vou ter o cuidado que eles tiveram comigo, de pequena? Eu li uma frase hoje que dizia assim: a mãe coloca o filho na creche, o filho cresce, coloca a mãe no asilo e sai para passear com o cachorro. Legal, né? É assim que funciona. Então, é por isso que nós lutamos pelos nossos direitos, pelos direitos dos idosos. Porque quando nós chegarmos lá na frente, o que vai ser da gente? Eu, por exemplo, eu não tenho filhos. Se eu não tiver filhos, o que vai ser da minha velhice? Como que vai ser a minha velhice? Eu vou cair num asilo, com certeza. E aqueles asilos bem ruins, porque tem muitos aqui na região de Campinas que nós já visitamos, que são péssimos. Os estados, as condições são péssimas. Eles não têm cuidado nenhum com os idosos. Você vê aquelas escaras horrorosas, abertas, maus tratos. Então, nós queremos que os idosos sejam bem tratados. É o mínimo, né, que nós exigimos de cada um. Nós somos filhos, todos aqui são filhos. Então, nós lutamos por isso. Nós devemos, sim, ter amor e carinho, porque, senão, não vai para frente. E, primeiro, ter experiência na área. Vamos estudar, vamos aprender o que é ser um cuidador primeiro, sem sair cuidando de qualquer um para a rua, falando que eu sou cuidador. Não. Vamos estudar, vamos atuar na área primeiro, fazer um estágio, né, porque é a melhor coisa. E é isso. Né? Eu quero agradecer muito por estar aqui, pelo Pedro Torinho apoiar a nossa associação. Muito obrigado. É só isso. Bem, muito obrigado, então, Tatiane. Eu depois também quero fazer algumas perguntas para você e para a Lene a respeito dos processos de formação, como é que isso está hoje aqui na cidade. Mas antes disso, eu vou passar a palavra, então, para o Dr. Vinícius Cascone, que é advogado da área trabalhista e que vai responder algumas das colocações que a Lene fez. Vinícius, muito obrigado.
Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer o convite do vereador Pedro Tourinho, né, um mandato que eu acompanho bastante nas redes sociais, vejo a sua atuação, parabenizado aqui publicamente, né, pela iniciativa do debate e de trazer vários temas importantes que você vem trazendo aqui para a cidade, né, e para discutir com a população, né. Primeiro, essa questão do cuidador de idosos, né, e não só de idosos, como de crianças e de personalidades especiais, se assemelha muito ao trabalho doméstico hoje ainda, né? Porque não existe nenhum tipo de regulamentação da profissão. Então, hoje, ou o trabalhador ele tem um vínculo CLT e o seu empregador acaba registrando a carteira, ou ele trabalha de forma doméstica, de forma como um diarista, né, recebendo por dia, ou muitas vezes sem qualquer tipo de vínculo, recebendo o dinheiro ali, especificamente, né, um valor fixo para trabalhar 1, 2, 3 dias, às vezes um final de semana inteira, como foi colocado aqui, sem respeitar uma jornada, né? E isso que é uma outra questão, sem ter um intervalo, sem ter a pausa para descanso e refeição, e essa é uma problemática que está colocada. Tem um projeto de lei em trâmite hoje no Senado, é um projeto de lei que, no meu entendimento, ele ainda é um avanço por reconhecer, né, a existência da ocupação e tornar ela profissão, mas cria algumas situações um pouco complicadas em relação a eventuais direitos trabalhistas desses cuidadores. Por exemplo, ele permite, né, que a gente faça uma contratação através de MEI. Né? Então, ao invés de fazer um registro em carteira desse empregado, não, ele vai lá, não garante, não faz o registro e o MEI vai lá e emite seu recibo para receber, e aí você acaba tendo uma relação precarizada. Você não tem os mesmos direitos que um empregado CLT tem, como férias, 13º, né, e outras coisas mais, assim como o descanso. Né? Isso que é importante. O MEI, na verdade, é uma empresa prestando serviço para um outro empregador. Né? Nem deixa de ser empregador, é uma prestação de serviço. Uma empresa prestando serviço para um contratante. Né? Então, é uma fragilidade que tem no projeto de lei, nosso entendimento, ele está passando assim, ele vai ser aprovado provavelmente, né? E vai criar essa fragilidade na relação de trabalho de vocês. Existe esse avanço, como eu disse, né, de reconhecer a profissão, mas, né, as condições estabelecidas podem se manter precárias face a essa brecha que tem na lei, que, no meu entendimento, inclusive viola a própria CLT existente hoje. Em relação à jornada de trabalho, veja só, o Brasil tem uma tradição muito ruim em relação ao empregado doméstico. Por que eu estou fazendo essa relação do empregado doméstico com o cuidador? Por causa realmente que é no mesmo ambiente. O cuidador de idosos vive no domicílio das pessoas, vive no ambiente doméstico. Então, a gente tem que pegar, por analogia, né, o exemplo do empregado doméstico. Nós temos que dizer que o reconhecimento, né, a garantia dos direitos do empregado doméstico no Brasil, para ter os mesmos direitos do empregado CLT, nós não temos sequer 10 anos desse reconhecimento. Né? Então, o Brasil, muito atrasado nessa questão de ter somente reconhecido os mesmos direitos a todos os empregados CLT para os empregados domésticos, depois de dezenas de anos aí que nós estamos vivendo, né, do regime CLT no Brasil, e de ter equiparado a mesma condição. Então, o empregado doméstico é um cidadão de segunda classe. Né, algo absurdo, né, que nos lembra muito a escravidão, né, porque o empregado doméstico ele tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Né, tinha que submeter a umas jornadas extensas, submeter a períodos sem folga, né, trabalhando de final de semana, né, sem qualquer tipo de controle de jornada, né, e muitas vezes ganhando menos que o salário mínimo. Acontecia muito isso aí no Brasil afora, de empregados domésticos ganharem menos que o salário mínimo e não terem os mesmos direitos, não ter recolhimento de INSS, né, não ter direito a férias, ou ter menos dias de férias, né, folgas pontuais, quando o patrão resolve viajar, né, e deixar, não, agora você está de folga, quem escolhe o dia de folga é o patrão. Então, o cuidador acaba muito se assemelhando dessa situação. Por não ter regulamentação da profissão, a gente entende hoje que o cuidador é um empregado doméstico como qualquer outro. Né? A diferença é que ele tem uma atribuição, em tese, específica de fazer, né, o cuidado daquele idoso ou da criança ou do oportunidade especial, né? Em tese, porque a gente sabe muito bem também que em muitos domicílios o cuidador acaba fazendo os dois trabalhos, o trabalho de empregado doméstico e o trabalho de cuidador. Acontece bastante isso. Agora, como enfrentar isso, né, nesse novo mundo que a gente está vivendo aqui, principalmente no Brasil?
né, a precarização das relações de trabalho estão aumentando, né? Nós tivemos a reforma trabalhista, né, que violou uma série de princípios constitucionais, dos quais o Supremo sentou em cima, né, desses processos, não analisa e não julga eventuais inconstitucionalidades que estão sendo apontadas nesse projeto, né, nessa reforma aprovada. Enquanto isso, as relações vão se consolidando, né, com o passar do tempo. E as pessoas vão aceitando trabalhar, por exemplo, sem receber horas extras, né? Uma das mudanças da reforma trabalhista, que afetou muitos trabalhadores, é a implementação do banco de horas diretamente com o empregado. Antes você precisava do sindicato da categoria para ter esse acordo, né? E agora não precisa mais. Eu posso negociar o acordo de banco de horas de boca, né, verbalmente, com o empregado durante um mês, se eu compensar no mesmo mês, e em até 6 meses eu posso fazer um acordo por escrito entre empregado e o seu patrão. Agora, imaginem só, né, nesse aspecto. A gente sabe muito bem como as relações de trabalho são complicadas no Brasil. O empregador pode não firmar nenhum tipo de contrato e dizer o seguinte: você que está lá no ambiente doméstico, que trabalha ali sozinho, não tem nenhuma prova para fazer que você está trabalhando, né? As testemunhas estão ali presentes, são todas testemunhas da família, né, que não vão testemunhar contra o empregador, né? Como você vai produzir uma prova da sua jornada? Como você vai produzir uma prova que você realiza 1 hora de intervalo para descanso e refeição? Né? E ainda mais, o empregador pode chegar e lhe entregar um acordo de banco de horas, ou você assina ou você não recebe. E acontece isso muito, muito no Brasil. A gente não pode fechar os olhos para isso. E por mais que se discuta aí e se faça todo um argumento de que as pessoas agora são esclarecidas e etc., nós sabemos muito bem que não é só uma questão de esclarecimento, mas sim da forma que a relação de trabalho se desenvolve no país. Não temos um sistema de fiscalização efetivo, né? As punições são muito brandas, né? Quando você entra com uma reclamação trabalhista, mesmo assim, é vantajoso para o empregador, porque ele ganha com o tempo. Infelizmente, a ação demora, né? Ele topa um parcelamento extenso, inclusive, né? E isso o empregador acaba ganhando em relação ao empregado. E mais, né? Apenas 10% dos empregados entram com reclamações trabalhistas, né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que aquela história de indústria de ações não existe também, né? É que no Brasil se despede muito, né? Para vocês terem uma ideia, entre 2013 e 2015, 75 milhões de rescisões de contrato foram efetivadas no Brasil. Ou seja, nós tivemos 75 milhões de demissões em 3 anos. Nós rodamos a força de trabalho do regime CLT no Brasil 2 vezes em 3 anos. Ou seja, é natural que você tenha um volume de ações, porque se você demite muito, você vai ter uma tendência a ter ações, porque não se paga corretamente. E só para você ter uma ideia, apenas dessas 10% das pessoas que entram com ação, metade delas entram com ações pleiteando verbas rescisórias. Nós estamos falando de direitos mínimos, básicos, né? Que é aquele saldo de salário, é aquela multa de 40% do fundo de garantia, é aquele aviso prévio, né? Coisas simples, básicas, que são verbas do direito do trabalhador. Ninguém está discutindo nenhuma coisa absurda. Então, se pagassem ali as verbas rescisórias, então 5% das pessoas entrariam com a ação, né? É um número muito pequeno, perto, né, dos conflitos que existem nas relações de trabalho no Brasil. Então, realmente, esperar que o projeto de lei vai resolver o problema das relações de trabalho dos cuidadores, nós estamos um pouco equivocados aqui. O único avanço importante é o reconhecimento da profissão, mas como ela vai se dar no dia a dia, dentro do seu domicílio, dentro do domicílio lá com o cuidador, realmente é uma coisa que me preocupa muito, né? Eu acredito que, diante dessa precarização que nós estamos tendo da CLT aqui agora, a tendência é que a relação continue problemática e desigual em relação do empregado com o empregador. E aí é uma dificuldade que nós vamos ter que vencer, né, com muita luta, com muita organização, inclusive depois para alterar esse projeto de lei, né, porque da forma que ele vai ser aprovado, que já passou em várias comissões aqui, está na Comissão de Constituição e Justiça agora já, né, então ele deve ir para o plenário depois na sequência. Então, o que vai acontecer aqui? Né, vai ser aprovado um projeto que reconhece, mas precariza a relação. E tem uma outra questão que é importante, né? O cuidador de idoso também, ou de qualquer pessoa enferma, ele pode estar exposto a um ambiente insalubre, né?
Então, lembrando muito o que acontece com o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde vai, visita as residências, né? Por mais que ele tenha um contato ali intermitente, muitas vezes naquela residência que tem uma pessoa enferma, mas, no caso, o cuidador de idoso, às vezes tem contato contínuo com uma pessoa enferma, né? E ela pode estar exposta a um ambiente insalubre. E aí como fica essa questão, né? Como se verifica isso? Vai ter um perito para avaliar numa residência se no caso ali cabe um adicional de insalubridade ou não, mas é uma questão que tem que ser discutida. Talvez não você fazer uma avaliação para cada domicílio, mas ter um adicional específico, né, que garanta um mínimo aí diante desse risco que os trabalhadores estão expostos. Então é basicamente isso que eu quero colocar para vocês, né? Depois estou aqui aberto a responder as perguntas, eu quis dar um panorama geral, né, para vocês, e estou à disposição. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Dr. Vinícius Cascone. Acho que tem algumas... Quero imediatamente abrir para o público que está aqui presente, né? Quero que quem for fazer perguntas, por favor, se identifique, né? A TV Câmara vai filmar, então fale quem fale sempre no microfone, porque aí vai ficar registrado aqui, depois sai legal no áudio, tá? E eu quero já, antes de começar, com algumas colocações. Primeiro, dizer que é muito importante saber a situação trabalhista dos cuidadores hoje, né, que é essa formatação heterogênea, né, que não tem imprecisa, e que isso é muito próximo do que a gente vê na realidade mesmo, no dia a dia, né, nos domicílios que a gente visita e tudo mais. Você tem situações as mais diversas, né? Você tem muitas vezes os profissionais com muita rotatividade, baixa permanência nos serviços, muito caso de calote. Frequentemente, quando a gente vai na casa das pessoas, e aí enquanto a gente atende o paciente, às vezes a gente conversa com o cuidador, a gente descobre que tem alguma situação de vamos dizer, descumprimento contratual acontecendo ali, né? E isso é uma situação dramática, né? Porque a pessoa que descumpre um acordo com o cuidador, que está lá, às vezes, cuidando de um ente, de um parente, está fazendo uma crueldade tanto com a pessoa que está sendo cuidada, quanto com o cuidador, né? Porque isso promove uma deterioração de todo o processo de cuidado. Como toda situação de cuidado em saúde, quando há precarização nas relações de trabalho, a gente vê uma deterioração importante no cuidado que é prestado. Então, é lamentável. Eu gostaria de perguntar para a Tatiane como é que se dá hoje a questão da formação, né? Quais são os cursos que são oferecidos, né? Onde que isso acontece, até para as pessoas poderem, que quem quiser se informar, quem já é hoje cuidador, poder saber onde pode aprimorar o seu conhecimento, a sua formação, quanto tempo que demora, né? Estágios, onde que eles acontecem, funciona, não funciona, né? Enfim, seria legal se você pudesse contar um pouco disso para a gente aqui. E aí, em seguida, eu vou abrir aqui para o plenário. Se tiver alguma pergunta para alguém da mesa, a gente pode responder aqui. Vamos lá. Bom, escolas para curso de idosos aqui em Campinas e região tem muitas, mas nós temos que pesquisar se a escola também é uma escola que vai valer a pena, tá? Muitas escolas também não levam muito a sério esse trabalho, tá? Eu fiz na Amar e Cuidar, tá? Que é uma escola que hoje em dia é muito bem cotada aqui em Campinas, graças a Deus. E o estágio, tudo fiz em casa de repouso, sempre em casa de repouso, porque não tem aonde a gente atuar, certo? Então, temos que fazer o estágio em casas de repouso. E nessas casas de repouso mesmo que nós vemos os erros que tem dentro das casas, porque é um absurdo, é muita coisa errada que nós vemos lá dentro. A duração é 3 meses, eu não sei como que está agora, Leni, é 3? 3 meses, eu fiz durante 3 vezes na semana. É um curso básico, gente. Você vai aprender a ferir pressão, os primeiros socorros, que qualquer pessoa deveria saber o que é fazer o primeiro socorros. Então, é tudo básico, gente. Aprender a dar uma insulina, tá? Se precisar. E a cuidar do idoso, primeiramente, amor e carinho. Que isso já vem de berço, que cada um já deveria saber, né? Mas
a gente mesmo assim precisa ir para uma escola para aprender novamente. E mesmo assim tem pessoas que não aprendem, né? Eu acho que quem for fazer o curso tem que gostar do que faz. Porque se for para você não ter paciência para cuidar de um idoso, não vai. Você tem que ter paciência. Você vai ter que ter paciência, muito amor, muito carinho, dedicação e, novamente, paciência. Porque o idoso, ele vira uma criança novamente, às vezes. Não é? Então, nós temos que cuidar deles como se fosse um bebê. Temos que dar banho. Então, no curso você vai aprender a dar banho, a lavar os cabelos, a higiene pessoal deles, que é muito importante, né? Tem que ter muito cuidado, porque muitos são acamados. Então, o curso se baseia mais ou menos nisso. É o básico, né? E já vem o amor mesmo. É um amor, você tem que ter amor pela profissão. Não tem outra palavra. E é isso, doutor. Então, depois da fala da Lene, que vai usar aqui a palavra um minutinho, quem quisesse fazer alguma manifestação, eu pedir para vir para cá, né? Para cá? Para cá, e aí já vem o microfone. Bom, eu queria agradecer ao Dr. Vinícius por ter esclarecido, porque muitas cuidadoras, inclusive a gente tem aqui um pouco delas aqui, que sempre quer saber dessa questão do empregador, da empregada, e como a Tatiane falou do curso, é bom que a pessoa treina, né, para até fazer uma transferência de cama para cadeira de rodas, da cadeira de rodas para a cama, né? Não é todo dia que uma profissional como uma enfermeira pode estar dentro do domicílio, né? E você sendo um cuidador treinado, você tem essa capacidade de tirar o idoso, colocar dentro de um carro, até numa cadeira de rodas, a dar o banho sem machucar, que eu acho isso muito importante. A gente está com a Mari Cuidares faz 2 anos, a gente tem treinado e formado mais de 1.500 alunos. É muito prazeroso ver isso, porque eu defendo a área já colocando na cabeça deles o amor pela velhice. Eu não quero que façam comigo o que querem que vocês fizessem com você. Então, faça isso muito bem feito, né? Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria falar na questão de todo esse problema que a gente está vivendo hoje no país, preocupa mesmo a gente, porque eu também sou cuidadora, às vezes eu falo com o Pedro Torinho, a gente tem se encontrado, quem vai cuidar de nós também? Né? Eu 24 horas cuidando do idoso, com Alzheimer, com esquizofrenia, com Parkinson. E como fica eu nessa história? Então, eu acho que a gente tem que procurar mesmo e cobrar dos nossos vereadores, dos nossos deputados, para que ajudem a gente também e que a gente possa ter uma velhice tranquila, como o Juarez falou. Né? O mínimo que é o do mínimo. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, Lene. Então, pessoal, quem quiser fazer o uso agora aqui da fala, bem, a Rosângela vai começar ali. Boa noite a todos. Meu nome é Rosângela. Eu sou formada em gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos e a minha tese é a respeito de burnout, satisfação com o trabalho, ansiedade e depressão em cuidadores aqui no município de Campinas. E eu queria saber de vocês se vocês têm algum programa que cuida dos cuidadores, porque, como, né, você acabou de falar, é uma profissão que vocês ainda não estão regulamentados e acontece N situações, né, no seu dia a dia que eleva muito essa questão do burnout, que é uma síndrome de esgotamento físico e mental. Então, eu gostaria de saber se vocês têm algum programa que auxilie os cuidadores aqui em Campinas. Pessoal, mais alguém quer colocar alguma coisa? Bem, então a gente devolve aqui a palavra para a mesa e aí em seguida a gente já vai caminhando para o encerramento. Pode ser? Começa então aqui
pela... Acho que todo mundo pode fazer, né? Mas começa aqui pela Tatiana. Quer falar alguma coisa, Juarez? Quer falar alguma coisa, Juarez? Já vai. Acho que só é um tema ainda que está em construção, então a gente percebe as dificuldades e os desafios. Na verdade, a mobilização, a garantia para fazer com que essa lei seja aprovada e, na verdade, a responsabilidade que é de um cuidador, porque você faz o papel ali de várias funções, né? Porque a pessoa está ali, tem um medicamento para tomar, tem a hora do banho, tem a hora do almoço, do café, tem a hora do exercício físico. Por isso que é importante, e o cuidador tem que ter toda essa capacidade para fazer com que tenha uma atenção especial a esse cidadão. Então, eu acho que realmente é uma responsabilidade muito grande. Precisa ser valorizada essa profissão, precisa ser reconhecida. E eu acho que a iniciativa de fazer um debate que nem esse, uma audiência, é importante porque esse debate tem que ser fomentado a nível municipal, a nível estadual, para que tenha, inclusive, entidade forte, organizada. Porque se você não tem uma lei, mas tem uma entidade que construa aí um contrato, uma regra diferenciada, não pode pensar no individual. Acho que é importante ter uma entidade legitimada juridicamente para vocês pensarem num contrato em regras pré-estabelecida, porque senão o campo, a tendência é aumentar a desregulamentação. Então, é um papel importante. Então, é importante esse papel de vocês e ter o apoio e a solidariedade da Associação dos Idosos de Campinas. Muito obrigado, Juarez. Então, vou passar a palavra para a Tatiane. Puxa aqui, ó. Pode usar esse aqui. Puxa lá. Esse aqui não movimenta. Bom, respondendo à pergunta da Rosângela, pelo que eu saiba até hoje, não tem nenhum meio. Mas você agora acabou de me dar uma ótima ideia. Fez um plim aqui, ó. Eu sendo vice-presidente de uma associação, você pode deixar aqui, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil ser cuidador, porque o psicológico nosso fica abalado realmente. Tem coisas que a gente não consegue separar realmente. A gente leva para casa, a gente pega amor. A gente pega amor aos nossos velhinhos, como a gente chama. A gente pega muito amor. Então, quando vem a falecer, a gente chega em casa e a gente sofre. Aí, o que a gente faz? Vai para o psicólogo, né? Mas fique tranquilo que logo em breve você vai saber notícias, porque nós faremos isso. Eu vou pegar seu contato depois, pode deixar. Obrigada. Falando isso que a Tatiana disse, na empresa que eu atuo, a gente sempre convida mulheres, inclusive o Pedro Torinho esteve com a gente na Lagoa do Taquaral, uma conversa, foi muito boa, e as meninas estiveram presentes, a Neia está aqui, estava lá, né, Neia? A gente pôde falar um pouquinho de tudo. E esse pouquinho de tudo é muito importante, né? Porque você fica só trabalhando. Hoje, um dos desafios do cuidador também é ter a postura e o entendimento de entender o familiar, que é seu empregador. É um desafio grande. E quando a gente tem... E quando a gente tem apoio, né, isso é muito bom. Quando a gente pode ser ouvido por um médico, uma gerontóloga, né, isso é muito significativo para nós. E eu quero também que você faça parte disso, aqui em Campinas, principalmente. Só um comentário. A síndrome de Burnout, né, o burnout, né, depende da como a gente se pronuncia, mas é típico da ausência de controle de jornada, né? Quem tem jornadas extensas acaba tendo um trabalho cada vez mais estressante, o esgotamento da pessoa, não só físico como mental, né? E por isso é que, inclusive, a Justiça do Trabalho tem tentado discutir essa questão da síndrome, né? Mas ainda de forma muito tímida. E a tendência, né, o que a gente percebe, é que os projetos de lei que estão vindo no Congresso Nacional, inclusive as PECs, né, proposta de emenda constitucional em trâmite na Câmara dos Deputados agora, é para aumentar a jornada diária e não reduzir. Então, toda a luta que os trabalhadores tiveram
na história para reduzir jornadas, como na Europa existe, por exemplo, na Alemanha houve redução de jornada, aqui no Brasil está discutindo ampliar a jornada. E, naturalmente, se amplia a jornada, vai aumentar o número de doenças. É isso. Bem, pessoal, então eu quero agradecer muito, né, ao Juarez, à Tatiane, à Lene e ao Vinícius que estiveram aqui na mesa e a todos vocês que vieram aqui prestigiar esse momento, participar desse debate. Acho que a ideia aqui era realmente a gente começar a organizar uma rede de atores aqui na cidade, de figuras aqui da cidade que queiram debater essa temática, que queiram pensar políticas públicas para essa temática, pensar parcerias com com organismos da sociedade civil, como a Associação de Cuidadores, como as empresas que trabalham com a formação e educação de cuidadores aqui da cidade, né, com os setores da academia, enfim, para que a gente possa, de fato, fazer uma movimentação no sentido da qualificação e da melhora das condições de trabalho para os cuidadores, e que a gente possa ter isso também dentro da vida pública e da estrutura de cuidados públicos na cidade de Campinas, que tem uma estrutura muito precária, né? Nós temos alguns equipamentos da assistência social, via de regra, ONGs que são conveniadas. Temos um centro de referência do idoso na saúde, que é um centro de referência do idoso para uma cidade que tem 1.250.000 pessoas, quer dizer, é pouquinho ali do lado da prefeitura, né? A gente tem muitas vezes dificuldade de acesso, dificuldade de deslocamento, etc. E, com certeza, a gente carece de uma política mais organizada para pensar isso, que numa cidade feito Campinas já é hoje, né, um problema muito frequente. A gente tem bairros, regiões da cidade que tem uma alta densidade de idosos, né? A gente pega a região leste da cidade, a gente vai em regiões como Eulina, Aurélia, são bairros grandes, regiões grandes, que tem uma demanda imensa, né? A gente, a partir do observatório que a saúde nos permite construir sobre a situação das pessoas, a gente descobre que tem uma demanda imensa de cuidado em saúde para idosos nessas regiões e, claro, também nas outras, mas nessas mais denso do que nas outras. Então, é isso. Quero agradecer muito e dizer, o dia 1º de outubro é o Dia Municipal do Cuidador de Idoso, é uma lei municipal que foi instituída no ano de 2012, né? Já me comprometer aqui em fazer um segundo debate sobre essa temática para apresentar, né, ali naquele momento, no dia 1º de outubro, em que pontos a gente avançou, quais foram as parcerias que a gente conseguiu estruturar, né? Acho que vocês têm que pegar o telefone um do outro aqui agora e começar esse trabalho junto com a gente, ok? Muito obrigado, então. Obrigado a quem estiver nos assistindo e uma boa noite. TV Câmara, Campinas.